Então, se você viver baseando a sua vida naquilo que você vê, que você enxerga, que você acha que é certo, que você acha que é errado, você vai viver uma vida pequena, irmãos. Uma vida natural, uma vida no psique, uma vida no tempo, nesse tempo presente, né? Nesse tempo aqui contável, que você pode marcar e contar como um cronômetro, um cronos. Você vai viver o bonito da vida, entendeu? Você vai buscar o bonito da vida para você viver o bonito da vida. Então você vive as coisas pequenas, naturais. Mas se você quiser viver uma experiência real com Deus, tá? Uma experiência onde não te falta nada, onde você é um ser completo, onde que a Bíblia vai fazer sentido para você quando você lê ela, e a revelação saltar aos seus olhos, então você tem que viver uma vida de que posição? Que posição você assume? Quando Adão comeu do conhecimento do bem e do mal, ele entrou na vida pelo conhecimento do bem e do mal, ele se escondeu de Deus, e Deus procurando Adão, ele questionou Adão: Adão, onde você está? Você acha que Deus sabia onde Adão estava? Ele precisava perguntar para o Adão onde o Adão estava? Por que ele perguntou para o Adão onde o Adão estava? Porque ele queria ouvir da boca de Adão a posição que o Adão tinha assumido, e era uma posição errada. Essa posição errada que o Adão assumiu. Então eu pergunto: Adão, onde você está? Mesma coisa, essa pergunta é feita a nós. Arlindo, onde você está? Qual que é a posição que você está? Que local você está? Você está na terra, como um ser terreno, tentando ir para o céu, ou você está no céu, como um ser celestial, para abençoar os seus irmãos da terra, viver a bênção que eu te dei diante dos seus irmãos da terra, daqueles que ainda não entenderam? Qual que é a posição que você está? Que posição você assume diante das coisas? Não é? Bom, eu não nego a história, eu não nego a Bíblia, não, eu não nego isso aqui. Os irmãos vão ver eu falar isso aqui sempre. Eu não nego a história, eu não nego a Bíblia. Mas existem coisas muito maiores para você aprender do que ficar nessa história aqui, viu, irmão? Existem coisas muito maiores aqui para ser revelada, só que você tem que entender a partir da onde que vai surgir essa revelação. Da onde? Essa revelação está onde? Está na minha mente humana ou está na minha mente espiritual? Onde que está essa revelação? O que traz à tona as profundezas de Deus? Qual é a mente que traz à tona aquilo que são as profundezas de Deus? É a mente do homem ou a mente de Cristo? Então, nós somos questionados a viver que tipo de entendimento, irmão? Quando ele diz, se eu não me engano, em Colossenses, não sei se é Colossenses, Filipenses agora, que ele fala assim: buscai as coisas que são de cima, as coisas que são do alto. Agora não estou lembrado aqui a passagem. Tudo que é bom, né? Tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, nisso pensais. Os irmãos lembram do versículo? Eu não sei onde está aqui agora, que eu não lembro, mas ele fala: é nisso que vocês devem pensar, nessas coisas que você deve ter comunhão, é com essas coisas que você deve ter comunhão. O que te faz mais ter comunhão, irmãos? A sua comunhão do dia a dia. Vamos lá, a hora que você acorda, quais são o tipo de comunhão que você tem naquele dia? Você tem mais comunhão com as coisas que estão dando certo ou com as coisas que estão dando errado? Que tipo de comunhão você vive? O que te tira, que chama mais atenção sua? É o certo ou o errado? Entendeu? Por exemplo, hoje eu tenho meu dia aqui e eu preciso resolver um problema, né? Tá muito sério esse problema, preciso resolver. Mas também eu tenho que fazer outra coisa aqui para ajudar um irmão. E aí, o que fica no seu pensamento o tempo todo? Aquilo que é mais sério que você precisa resolver ou o pensamento de ajudar um irmão? Entendeu? Então, esse é o tipo de comunhão que nós aprendemos a viver, irmão. Nós temos muito mais comunhão com aquilo que é para nós considerado problema do que aquilo que é para nós considerado o que é ser bênção, que é ser luz, que é levar vida aos nossos irmãos. Na grande maioria, o que tira o seu sono é o problema. Na grande maioria. Você tem uma conta para pagar amanhã, você está sem dinheiro, você não pensa em Deus, você pensa na conta. Você não pensa em fazer o bem para alguém, você vai pensar na conta. Você vai querer ser você a pessoa, o agente que precisa do favorecimento de Deus para você então ir lá e pagar sua conta ou sei lá, quitar aquele problema lá que
que está sendo grande no seu dia a dia. Então, são essas coisas, irmãos, que a gente precisa entender, tá? Isso que a gente precisa viver. São esses momentos que vão trazer para nós a condição de sermos filhos de Deus. Será que de fato eu entendo que eu sou um filho de Deus? Será que eu entendo isso? Ou eu sou um escravo aqui tentando conquistar ou comprar, né, a minha condição com meu pai, a minha liberdade com meu pai? Porque o escravo é assim. O escravo trabalhava 1 ano, trabalhava 2 anos e tentava juntar um dinheirinho para que quando chegasse lá na frente ele pudesse chegar para o senhor dele e falasse assim: olha, quanto vale a minha vida? Ah, vale tanto. Eu tenho aqui, eu consegui guardar esse dinheiro, tá aqui, eu estou pagando pela minha vida e agora eu quero viver a minha liberdade já com meus 60 anos de idade, 70 anos ali, porque ele ganhava tão pouquinho que não tinha condição de viver, né, essa liberdade. Então, todo o tempo o escravo pensa em buscar uma solução para poder sair da sua escravidão, seu espaço de escravidão, seu entendimento de escravidão, seu momento de escravidão. Então, são essas coisas que chamam a atenção da gente. Você é um filho ou você é um servo? Você é um filho ou você é um escravo? O reino está dentro de você ou está fora de você? O entendimento que você revela é de um ser completo ou de uma carne que tem um espírito dentro? Ou de um espírito que está dentro de uma carne? Qual que é a revelação? Qual que é o entendimento? Como que você age no seu dia a dia? Você age dentro das imperfeições ou dentro da perfeição? Você age diante de uma situação, você olha com olhos de que falta ou de que é completo? Quando você está diante de qualquer situação, você vai promover qualquer coisa. Você promove aquela coisa em favor das pessoas que estão ali ou em favor de si próprio? Entendeu? São essas coisas, irmãos, que a gente precisa estar meditando, tá conversando a respeito. Então, quando eu leio, por exemplo, aqui eu separei uma palavra, né? Já estou tomando quase todo o tempo dos irmãos aí, mas o que está em Colossenses, capítulo 1, versículo 15, eu vou ler rapidamente aqui, já vou dar oportunidade para os irmãos falar, eu sei que os irmãos têm muita coisa para dizer aí. Diz assim, olha, o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Então, o Filho é a imagem do Deus invisível. Como que eu posso revelar? Como que Jesus, vamos colocar assim, talvez esse filho não sou eu, é Jesus, né? A pessoa entende, não, esse filho é Jesus, não sou eu, tá? Tá, então como que Jesus pode revelar o que é invisível? Ele revelou o que era invisível? Revelou. Mas como que eu vou procurar o visível em Jesus e entender Jesus no visível, se ele veio para revelar o que é invisível? Então, se eu estou vivendo uma vida, irmãos, buscando entender o visível, eu não vou revelar o invisível. Eu não vou entender o invisível. Porque o invisível é o que não existe. E é o que Deus é. É o que Deus é. Esse é o invisível. Então, ele revela o invisível. E ele é supremo sobre toda a criação. Então, o Filho, ele é supremo sobre toda a criação. Ele é maior que toda a criação. Não, grande mesmo são as constelações, são os multiversos. Tudo bem, são, mas o Filho é muito maior que isso. E aí, como que eu vou entender que eu sou maior, ou que o Filho é maior do que o multiverso? Como que isso se dá, irmão? Se dá dentro de um corpo físico, isso? Isso aqui está preso dentro dessa carne aqui? O que os irmãos acham? Será que isso aqui está preso? Essa revelação aqui é presa dentro de uma mente, dentro de uma carne, irmão? Como que pode isso? Como que pode o homem entender Deus a partir daquilo que é a sua carnalidade, aquilo que é o seu pensamento cotidiano, o seu psique? Como você vai entender Deus em cima do seu psique, irmão? Como você vai entender Deus em cima do seu psique? Pois, por meio dele, todas as coisas criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes, as autoridades do mundo invisível. Poxa, então tem um mundo invisível? Tem. E esse mundo invisível tem autoridade. Entendeu? Tudo foi criado por meio dele e para ele.
Ele existia antes de todas as coisas. Então, preste atenção nesse versículo aqui, irmãos. Olha, ele é muito interessante. Quando fala assim, ó, que tudo foi criado por meio dele. Foi criado por meio dele e foi criado também com um objetivo, tá? Todas as coisas criadas, elas não foram criadas por acaso. Nada foi criado por acaso. Tudo foi pensado, foi arquitetado, tá? Foi muito bem planejado. Porque tudo que foi criado para quem? Para ele. Tudo foi criado para ele. O homem foi criado para Deus? E o cachorro foi criado para Deus? E a lua foi criada para Deus? E a água? E a nuvem? E as árvores? Tudo foi criado para Deus? Foi, tudo foi criado para Deus. Então, tudo pertence a quem? A Deus. Pertence a Ele. Então, nada do que foi criado não pertence a Deus, irmãos. Tudo pertence a Deus. Ah, mas e, por exemplo, o leão que mata as pessoas? Pertence a Deus. E o bandido que mata as pessoas também foi criado para Deus. Mas e aí, como que uma mente vai alcançar isso aí? Uma mente psíquica vai alcançar um negócio desse? Como que vai alcançar? Que um bandido foi criado para Deus. E aí? Não está escrito aqui que todas as coisas, tudo que foi criado para ele? Tudo foi criado para ele. É a mesma coisa de um corpo, irmão. Um corpo, ele precisa das bactérias úteis e das nocivas. Você tem que entender que nós somos um corpo. Um corpo, para ter um bom funcionamento, ele precisa ter as adversidades. Para ter um bom funcionamento, para que eu possa revelar e entender quem eu sou, se não tiver ninguém que se opõe a mim, como que eu vou entender quem eu sou? Como que eu vou revelar Cristo? Se o povo ali não fosse levantado pelo próprio Deus para poder matar Jesus, como que Cristo ia revelar bondade se não tivesse alguém que fizesse o mal para ele? Como que ele ia revelar isso? Então, aquelas pessoas que mataram Jesus, elas não eram de Deus porque elas mataram Jesus. Aqui está escrito que tudo pertence a ele. Aquelas pessoas que mataram Jesus, elas mataram Jesus sendo guiadas, dirigidas por quem? O próprio Deus. Porque senão Cristo não poderia se revelar na história. Como que eu ia entender o bom se não tiver o mal? Como que eu vou entender o que é luz se não houver trevas? Como que eu vou entender o que é quente se não tiver o frio? Como que eu vou entender o que é bom se não tiver o mal? Tanto um quanto o outro pertence a quem? Foi criado para quem? Para Deus. Então eu leio aqui, olha, ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Tudo está em harmonia. Você acha que tudo está em harmonia ou está perdido as coisas no mundo? Ah, esse mundo está perdido. Deus perdeu o controle do mundo, olha só. Não, nunca perdeu. Tudo está em harmonia. Por quê? Porque ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo algumas coisas, por meio do sangue do Filho na cruz. O Pai fez as pazes com algumas coisas, tanto no céu como na terra.